Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fofoca quente do mundo jurídico. Quem é que precisa entrar na dança da nova lei de licitações, a 14.133? Boa pergunta. É tipo saber quem foi convidado para a festa, né? Quem tem que seguir o dress code do governo na hora de comprar ou contratar. Exato. Aquela festa gigante que o governo organiza quando precisa de alguma coisa. Vamos dar uma espiada só no comecinho da lei, título 1, capítulo 1, para ver essa lista de convidados? O tal do âmbito de aplicação? Perfeito? Entender isso é, assim, a base de tudo. Definir o campo de jogo, sabe? Quem tá dentro dessas regras gerais. Pegamos a lupa, então? Bora. Então, quem tá nessa lista VIP aí? A principal, quem não escapa? Bem, basicamente, a administração pública direta. Pensa em presidência, ministérios, toda essa estrutura central do governo. Ah, o pessoal que mexe com a grana direto, né? Não. Vale para estados e municípios também. E claro, as autarquias, tipo o INSS, e as fundações públicas. E os outros poderes? Tipo o Congresso, o Judiciário, eles também entram nessa? Entram sim. Quando eles estão agindo como administradores, sabe? Comprando papel, computador, contratando limpeza. Ah, na função administrativa deles. Não quando estão legislando ou julgando. Exatamente. Aí a regra é a 14.133. Câmaras municipais, assembleias, tribunais, todos eles precisam seguir. E os fundos especiais também, Fundos especiais, tipo Fundo Nacional de Saúde, essas coisas? esses mesmos. Dinheiro carimbado para saúde, educação, tem que licitar seguindo a lei geral. A ideia é padronizar, né? Dar transparência e eficiência. Entendi. É gente pra caramba nessa festa, hein? Mas peraí, eu ouvi dizer que tem uma turma que tem festa própria, um camarote VIP com outras regras, procede? Procede. É a galera das empresas públicas tipo Correios, Caixa Econômica talvez em algumas situações, e as sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil. Ah, os gigantes estatais. Isso, elas e as filiais delas seguem outra lei, a 13.303 de 2016, o Estatuto das Estatais. É uma lei mais, digamos, estilo mundo corporativo. Mais ágil, talvez, para competir no mercado? Exatamente, a lógica é essa. Elas precisam de mais flexibilidade. A 14.133 até se aplica em alguns pontos bem específicos, tipo as sanções penais do artigo 178, mas a licitação do dia a dia delas é pela 13.303. É outra história. Certo, fofoca anotada. E se a festa for fora do Brasil? Tipo, a nossa embaixada lá no Japão precisa contratar alguém para limpar o prédio. Como fica? Aí a lei dá uma flexibilizada. O parágrafo 2º do artigo 1º diz que tem que observar as peculiaridades locais. Não dá para exigir nota fiscal eletrônica brasileira lá, né? Imagina. Comprar sushi com regra brasileira ia ser complicado. Pois é. Mas os princípios básicos da nossa lei, isonomia, publicidade, etc., têm que ser respeitados na medida do possível. E tem outra situação: dinheiro gringo na jogada. Como assim? Se a grana para aquela contratação vier de um empréstimo do Banco Mundial, por exemplo, ou uma doação de outro país, Ah, o famoso quem paga a banda escolhe a música. é mais ou menos por aí. O parágrafo 3º diz que podem ser seguidas as regras do organismo financiador se isso for acordado no tratado ou contrato de empréstimo. É bem comum isso acontecer. Entendi. Flexibilidade para fora e para quem traz dinheiro de fora. Ok. Agora, uma dúvida crucial. Essa lei toda serve para contratar gente? Tipo, servidor público? Não, de jeito nenhum. O artigo 3º é taxativo nisso. Contratação de pessoal, seja por concurso, seja CLT, tem regras próprias, completamente diferentes. Ufa, menos uma coisa para confundir. Essa lei é para comprar coisas, contratar serviços, fazer obras. Exato. É a relação do governo com seus fornecedores, com o mercado, não com seus empregados ou servidores. É uma distinção fundamental. Perfeito. E para fechar essa parte do quem entra e a galera pequena, microempresas, empresas de pequeno porte, a lei dá uma força para elas? Opa, dá sim. O artigo 4º manda aplicar o tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006. É tipo uma colher de chá, um incentivo. Uma fila preferencial no show do governo. Isso. Pode ser preferência para desempatar, licitação exclusiva até certo valor,
ou ter que subcontratar uma pequena em contrato grande. Várias formas. Legal. Bom para economia local, né? Mas na festa liberado, imagino. Deve ter limite. Com certeza. O próprio artigo 4º já traz uns limites importantes nos parágrafos 1º e 2º. Não é para sempre e nem para tudo. Ah, é? Quais são... Por exemplo, se o valor estimado daquela compra for maior que o teto de faturamento de uma empresa de pequeno porte, aí ela não tem a preferência. Perde o benefício naquele item específico. Faz sentido para não distorcer demais. E tem um controle anual também. Se a empresa pequena já ganhou tantos contratos naquele ano que a soma dos valores ultrapassou o limite de receita dela como EPP, ela também perde a preferência nas próximas licitações daquele ano. Tipo um cartão fidelidade com limite de pontos por ano. Usou demais, volta para a fila comum. Exatamente essa a ideia. E a empresa tem que declarar que está dentro desses limites para poder usar o benefício. Tem que jogar limpo. Justo, dá a chance, mas com controle. Então, resumindo nossa conversa de hoje, a Lei 14.133 quer botar ordem na casa, nas compras do governo. A regra geral vale para quase todo mundo da administração direta, indireta, autarquias e fundações, e para os outros poderes na função administrativa. Isso. Mas deixa de fora as estatais, que têm a lei delas, e dá uma adaptada para compras no exterior ou com dinheiro de fora. E não serve para contratar pessoal, só para compra bens e serviços. E ainda dá aquela força para as pequenas empresas, mas com um limite de uso. Perfeito. Esse é o panorama geral de quem está sujeito a essa nova lei. A grande questão que fica é: será que esse desenho, com essas inclusões, exclusões, regimes especiais, será que ele atinge o equilíbrio ideal? Equilíbrio entre o quê? Controlar o gasto e... E permitir que a administração compre o que precisa de forma eficiente e rápida até, né? Será que, na prática, essas regras funcionam bem para todos esses convidados tão diferentes? É algo para a gente continuar observando. E aí, pessoal, ligado aqui na nossa conversa, hoje a gente vai, fuçar numa parte da nova lei de licitações, a 14.133. Parece complicado, né? Mas é ali no artigo 5º, nos princípios, que a coisa pega fogo. É quase uma fofoca jurídica. É verdade. Parece só um monte de palavra bonita, né? Mas são esses princípios que tentam definir o certo e o errado na hora de gastar o dinheiro público. Tipo as regras de etiqueta da festa. Para ninguém sair fazendo lambança com a nossa grana. Exato. É a base para tentar evitar, as focatruas. E garantir que o jogo seja justo. Pelo menos na teoria, né? Vamos ver se na prática funciona. Então bora lá desvendar essa lista. Prepara aí. Ok, vamos começar com aquele combo básico que devia ser, sei lá, um mantra de todo gestor. Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa. Ah, esse quarteto é fundamental. É o arroz com feijão ético, digamos assim. Mas a gente sabe, né? Sempre tem um jeitinho, uma criatividade. Como que esses princípios tentam, na prática mesmo, impedir o clássico contrato pro amigo do primo? Então, a legalidade é o óbvio, só pode fazer o que a lei permite, ponto. Mas a impessoalidade, essa ataca direto o favorecimento. Nada de beneficiar ou prejudicar alguém especificamente. Ah, o famoso panelinha, né? Isso. E a moralidade e a probidade vão até um pouco além da letra fria da lei. Exigem honestidade, lealdade, boa-fé. É para pegar aquele esquema que talvez nem seja ilegal no papel, mas todo mundo vê que tem algo muito errado ali, sabe? Entendi. É tipo um escudo anti-espertalhão. Basicamente, para não dar muito na vista. Ou melhor, para não dar problema legal depois. E aí vem a dupla publicidade e transparência. Isso é para quê? Para todo mundo poder bisbilhotar onde o dinheiro está indo, tipo um Big Brother das contas públicas. É quase isso. A regra é tudo às claras. Editais, contratos, quem ganhou, quanto custou, tem que estar disponível principalmente lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. A transparência é isso. Clareza total. Faz sentido. Se esconderem, boa coisa não deve ser. O dinheiro é nosso, a informação tem que ser também. Exatamente. A luz do sol é o melhor desinfetante, como dizem. Boa. Agora, tem um bloco que soa quase como promessa de político. Eficiência, eficácia, economicidade e celeridade. Isso é o quê? O governo tentando ser rápido, bom e barato. É a meta, né? O sonho de consumo da administração pública. Tipo, pedir comida por aplicativo e querer que chegue rápido,
quentinha, gostosa e sem erro no pedido. É por aí. Chega de obra que não acaba nunca e custa uma fortuna. A celeridade é fazer sem enrolação. Mas não adianta ser rápido, celeridade, se o resultado for péssimo, né? Aí entra a eficácia, atingir o objetivo proposto. E gastando pouco, imagino. A economicidade. Isso. O menor custo possível, mas sem sacrificar a qualidade. E claro, nada disso funciona sem planejamento, que é o outro princípio-chave. Pensar antes de sair fazendo. O planejamento é a base, então. Fundamental. A eficiência meio que amarra tudo isso. Usar bem os recursos para chegar no resultado certo. É tentar fazer a máquina pública funcionar de verdade. Um sonho, realmente. E para garantir a briga justa, digamos assim, temos competitividade e igualdade. É para todo mundo poder participar. Para a pequena empresa ter chance contra os gigantes. Exatamente. A igualdade é tratar todo mundo da mesma forma, sem dar vantagem para ninguém. Sem cartas marcadas. E a competitividade. É para ter mais gente disputando. Quanto mais empresas competindo, teoricamente, melhores as propostas, os preços, a qualidade para o governo. E para a escolha ser técnica, não. Simpatizei com a cara do dono da empresa, tenho julgamento objetivo. Critérios claros no edital, sem subjetividade. E ainda tem o tal do desenvolvimento nacional sustentável. O que é isso? Uma preocupação ecológica no meio da licitação? Também, mas não só isso. É pensar no impacto geral, incentivar a indústria local, pensar nas questões sociais, ambientais. Não é só olhar o preço mais baixo e pronto. É uma visão mais ampla, de longo prazo. Uau, é bastante coisa para pensar na hora de comprar um lápis para o governo. A ideia é essa. Comprar bem pensando em tudo. Mas a lista não acaba aí, né? Eu vi aqui, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital. Que mais? Segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade. Para que servem esses? São tipo seguranças extras da festa para garantir que ninguém vai aprontar? É uma boa analogia. A segregação de funções, por exemplo, evita que uma pessoa só tenha o controle de tudo. Quem planeja não executa, quem executa não fiscaliza. Diminui o risco de fraude, sabe? Ah, entendi. Para não ter uma pessoa só com a chave do cofre e a caneta na mão. Exato. A motivação exige que toda decisão seja justificada. Por que escolheu A e não B? Tem que explicar, não pode ser porque eu quis. Acaba o porque sim. Pois é. Vinculação ao edital é crucial. As regras do jogo estão no edital e não podem mudar depois que a partida começou. Garante previsibilidade. E segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade. Isso soa bem jurídico mesmo. Lição: segurança jurídica é para dar estabilidade para quem contrata e para quem é contratado saber que as regras são para valer. Razoabilidade e proporcionalidade pedem bom senso, equilíbrio nas decisões. Não pode exigir algo absurdo ou aplicar uma punição desproporcional. São, assim, ferramentas para garantir que os outros princípios funcionem na prática e que o processo todo tenha lógica e justiça. E não podemos esquecer que a lei manda observar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, que é? É tipo o Manual de Instruções Geral das Leis no Brasil. Regras sobre como aplicar as regras, basicamente. Nossa, que emaranhado. É princípio sobre princípio. Mas aí fica a pergunta, aquela pulga atrás da orelha. Essa lista gigantesca, quase um poema de boas intenções, ela realmente consegue blindar o sistema contra a malandragem? Contra o jeitinho? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Ou será que, no fim das contas, isso tudo só cria mais burocracia, mais papelada e dificulta a vida de quem quer fazer certo, enquanto quem é esperto sempre acha uma brecha? Olha, na teoria, esses princípios são um escudo poderoso, sim. Eles dão base para cobrar, para fiscalizar, para anular atos errados, mas a prática depende muito da aplicação real disso tudo, da fiscalização, que tem que ser séria, e, mais importante ainda, de uma cultura de integridade dentro da administração pública. Então não basta lei bonita no papel. De jeito nenhum. A lei é a ferramenta. Se quem usa a ferramenta não quer fazer o certo, ou se ninguém fiscaliza direito, aí complica. Fica essa reflexão, né? Será que estamos realmente mais protegidos com tantos princípios detalhados ou só ganhamos mais termos jurídicos para discutir enquanto os problemas de sempre continuam? É para pensar mesmo.
E com essa reflexão a gente encerra essa nossa fuçada de hoje. Até a próxima. Olá! Hoje a gente vai, assim, fuçar um pouco, quase como se fosse uma fofoca, sabe? Nas definições da nova lei de licitações, a 14.133. Aquela mesmo. Mais especificamente o artigo 6º. Parece um dicionário, né? Mas a ideia é desvendar o que cada termo significa para a gente entender os bastidores das contratações públicas sem aquele juridiquês todo. Exato. E a fonte é a própria lei, artigo 6º. Vamos tentar entender quem é quem e o que é o que nesse universo. Boa. Então, para começar, tem aquela dupla órgão, lá no inciso 1, e entidade, no inciso 2. Parecem a mesma coisa, mas qual a diferença real? Olha, a diferença é crucial, viu? Um órgão é tipo uma parte da estrutura maior, um ministério, por exemplo. Ele não tem personalidade jurídica própria, não tem CNPJ separado para assinar contrato em nome dele. Age em nome da União, do Estado. Ah, entendi. Tipo um departamento dentro de uma empresa gigante? Isso. Já a entidade, não. A entidade tem CNPJ próprio, tem personalidade jurídica. Pensa numa autarquia, tipo o INSS ou uma empresa pública. Ela age em nome próprio. É mais independente, então. Exatamente. A autonomia é o ponto-chave. A entidade, como você disse, é mais independente. Responde por si. O órgão, bem, ele faz parte da administração pública direta, que está lá no inciso 3º. A responsabilidade final acaba sendo da União, Estado ou município. Entendi a dinâmica. E o que essa galera toda faz? Basicamente, eles precisam de coisas, né? Aí entram compra, inciso X, serviço, inciso 11, e obra, inciso 12. Isso mesmo. São as 3 grandes categorias do que se contrata. Compra parece simples, é tipo ir ao supermercado, né? Pegar um produto pronto. Um computador, material de escritório. É por aí, aquisição remunerada de bens. Já serviço, no inciso 11, é contratar alguém para fazer algo. Pode ser desde a limpeza até, sei lá, um software super complexo ou uma consultoria. E a obra? A obra, inciso 12, essa é a que dá mais o que falar, né? Construção, reforma, ampliação. Exato. É toda atividade que envolve mexer na estrutura física, ou até mesmo no meio ambiente, como a lei fala. É a reforma do prédio público, a construção da ponte. Aquela famosa reforma que parece que nunca acaba. Pois é. E essa diferença entre compra, serviço e obra é fundamental. Muda tudo. Como planejar, como contratar, como fiscalizar. São regimes diferentes. Faz sentido. Agora, dentro de compras e serviços tem outra divisão. Comuns, inciso 13, e especiais, inciso 14. Qual é o pulo do gato aqui? Bom, o comum é aquele bem ou serviço que o mercado já conhece bem, sabe? Dá para descrever de forma objetiva no edital. Tipo, caneta azul, serviço de vigilância padrão. O basicão. Isso, o padrão. Já o especial, é o que tem alta complexidade técnica ou uma natureza muito específica, que não dá para descrever tão facilmente. Um equipamento médico super avançado, uma consultoria estratégica muito particular. E por que separar? Só para complicar? Não. É que isso impacta direto na modalidade de licitação. Para bens e serviços comuns, a regra geral é o Zé o Pregão, que é mais ágil, focado no preço. Para os especiais, geralmente não cabe pregão. Vai para concorrência ou outras modalidades, onde a técnica pesa mais. Ah, entendi. A complexidade define o caminho. Exatamente. É para adequar o processo ao objeto. É tipo querer contratar a Anitta para o evento da prefeitura. Não dá para fazer leilão para isso, né? É mais ou menos por aí. A ideia da notória especialização é para situações onde a competição é inviável. O profissional ou a empresa é tão singular, tão reconhecido naquela área específica, que só ele serve. Mas isso não abre margem para um jeitinho para fugir da licitação? É um risco, sim. Por isso a lei é bem rigorosa. Não basta dizer que é notório. Tem que comprovar essa singularidade. Mostrar que o trabalho é essencial e que aquele contratado é de fato o mais adequado. Currículo, prêmios, publicações, a justificativa tem que ser muito robusta. Ou seja, não é só achar que é o cara, tem que provar. Tem que provar. E muito bem provado. É uma exceção. E exceção tem que ser bem fundamentada para não virar brecha. Ok. E antes de sair contratando, seja como um especial ou esse superstar da notória especialização,
Tem que pensar, né? Aí entra o estudo técnico preliminar, o ETP, inciso X. Fundamental. O ETP é, assim, o coração do planejamento na nova lei. É o documento onde a administração mostra por que precisa daquilo, quais as opções, os riscos, os custos. É lição de casa. Aquele momento de parar e pensar, preciso mesmo disso? É a melhor solução? Quanto vai custar? Exatamente. Para evitar comprar por impulso ou contratar algo que não resolve o problema ou que custa mais do que deveria. É para usar bem o dinheiro público, né? Desde a caneta até a obra gigante. E quem é que organiza essa festa toda? Quem garante que o processo anda? É o agente de contratação, inciso LX. Isso. Essa é uma figura super importante na nova lei. É a pessoa, e tem que ser servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes, que é designada para tocar o processo. Tipo o maestro da orquestra, da licitação. Boa analogia. Ele acompanha tudo, toma decisões ali no dia a dia, dá impulso para a coisa andar, verifica se as regras estão sendo cumpridas, até chegar na hora da homologação, que é o ok final. A responsabilidade dele é grande. Ufa, foi quase um intensivão de licitastez. Mas acho que deu para pegar o jeito, né? Entender órgão, entidade, compra, serviço, obra, comum, especial, até a notória especialização e o papel do agente. Parece menos assustador agora. Com certeza. E no fundo, o que tudo isso significa? Significa que conhecer essas palavras não é só preciosismo, é entender a lógica de como o governo compra, contrata, realiza obras. É saber como o nosso dinheiro é gasto, no final das contas. Exato. Cada termo desses tem um impacto prático na agilidade do processo, na transparência, na chance que as empresas têm de competir e, o mais importante, na qualidade do que a gente recebe como cidadão. Faz todo sentido. E fica a reflexão. Agora, com esse vocabulário um pouquinho mais claro, será que a gente consegue olhar diferente para as notícias sobre contratos públicos? Ou até mesmo avaliar melhor como nossos governantes estão gerenciando essa área? Ótimo ponto para a gente pensar. Valeu pela conversa. Foi bem esclarecedor. Eu que agradeço. Até a próxima. Olá, hoje a gente vai, fuçar nos bastidores das licitações e contratos públicos. Quem são as figuras-chave segundo a nova lei, a 14.133? Vamos focar no capítulo 4º do título 1, dos agentes públicos. Quem pode de fato mexer com a grana pública nesse jogo? É tipo escalar um time, sabe? Com regras bem específicas para cada posição. Quase uma fofoca jurídica aqui. Exatamente. E entender quem são essas pessoas, o que elas podem ou não fazer é, crucial para a coisa andar direito, né? Com mais transparência, mais eficiência. Hoje o foco é total nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º. Beleza. Então, começando pelo protagonista, talvez, o artigo 8º fala do agente de contratação. Quem é esse sujeito? É o manda-chuva da licitação? Pode-se dizer que sim. É a pessoa designada para tocar o processo, tomar decisões, acompanhar tudo. Mas olha, não é qualquer um. Ah, tem o detalhe. Servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Nada de temporário aqui. Por que essa trava toda? Não podia ser alguém de fora só para aquela licitação? Então, a ideia por trás disso é buscar mais estabilidade, um vínculo mais forte com a administração pública. Alguém que é da casa, efetivo, em tese, tem um compromisso maior, né? Mais difícil sofrer pressão externa ou ter um interesse passageiro ali. Entendi. Menos risco de chegar um paraquedista, fazer algo e sumir, né? Isso. A ideia é ter alguém com mais a perder, digamos assim, e com mais conhecimento da máquina pública a longo prazo. Faz sentido. É tipo segurança da festa. Tem que ser da empresa, não o primo que apareceu para ajudar. E aí tem o tal do pregoeiro, Ah, sim. que é o agente de contratação quando a modalidade é pregão. Nome chique, né? Parece que vai gritar "dou-lhe um". O nome pegou, né? Mas a função é a mesma, do agente, só que específica para o pregão. E quando a coisa aperta, tipo licitação mais complexa. E chama reforço. Isso. Entra a comissão de contratação. Um time, no mínimo 3 pessoas. E detalhe, a maioria também tem que ser do quadro permanente. É a junta médica para decidir caso cabeludo? E a responsa deles é grande, né? Tocar o barco até o fim. Exato. Conduzir, decidir, instruir o processo, garantir que tudo siga a lei até a homologação.
e, claro, responder por isso. E quem fica de olho nessa turma toda? O artigo 7º menciona a assessoria jurídica e o controle interno. Também precisam ser servidores de carreira, né? Sim, também. A lógica é a mesma. Garantir independência e conhecimento técnico permanente. Mas o ponto-chave ali, que você mencionou antes de forma indireta, é a segregação de funções. E o jogador ao mesmo tempo? Mas como isso funciona na prática? Basicamente, quem participa de uma fase importante não pode participar de outra que seja incompatível. Por exemplo, quem elabora o termo de referência, quem define o que vai ser comprado, Uhum. não pode ser o mesmo que vai julgar as propostas dos fornecedores depois. Ou quem fiscaliza a execução do contrato não pode ser quem autoriza o pagamento sem conferir se tudo foi entregue direitinho. Entendi. É para evitar que alguém prepare o terreno para si mesmo ou para um amigo, né? Exatamente. É uma barreira contra o conflito de interesses e o direcionamento do resultado, uma das travas mais importantes do sistema. Mas aí vem o artigo 9º, que é quase a lista negra da festa. Quem está proibido de chegar perto da função de agente de contratação ou de membro da equipe? Bom, a lista é interessante. Primeiro, quem já teve alguma participação na fase de planejamento, tipo, elaborou o edital, o projeto básico. O famoso "esse aí já sabe demais" está fora. Tipo isso. Ou quem tem algum interesse direto ou indireto na licitação. E tem a questão dos parentes, né? Ah, parentada. Cônjuge, companheiro, parente, até 3º grau de licitante ou contratado habitual da administração. Isso deve dar um rolo em cidade pequena, hein? Ih, meu cunhado quer entrar nessa. Com certeza pode gerar situações delicadas, mas a vedação existe justamente para evitar o favorecimento, o nepotismo. É uma regra de isonomia fundamental. E tem a turma da ficha suja também, né? Quem foi condenado nos últimos 5 anos por crime contra a administração pública, licitação, improbidade. Isso, esses ficam de fora. É como se fosse um filtro ético para poder atuar nessa área tão sensível. Passado comprometedor, melhor ficar longe do dinheiro público nesse contexto. É a lei tentando botar um cadeado na porta contra os espertinhos. Mas beleza, passou por tudo isso, foi nomeado. Aí o artigo 10º mostra que não é só ter o crachá, né? Tem que ralar. Ah, com certeza. Não é só glamour, não. O agente e a equipe de apoio têm deveres bem claros. Tipo o quê? Ficar ligando para os outros é bem mais que isso. Tem que acompanhar os prazos do processo, pedir documentos que faltam, verificar se está tudo legal, se as propostas atendem ao edital, dar encaminhamento às impugnações, aos recursos. Tem que propor soluções se aparecer algum problema, instruir corretamente o processo para a decisão final da autoridade superior. É um trabalho de formiguinha mesmo. Muita responsabilidade. E imagino que muita papelada, ou muito clique hoje em dia. O objetivo final é Garantir que a proposta mais vantajosa para a administração seja selecionada e que todo o caminho até lá tenha seguido a lei e os princípios da administração pública. É assegurar a lisura e a eficiência do gasto. Bom, então, resumindo nossa fofoca jurídica de hoje, temos o agente ou o pregoeiro mandando no campo, a comissão como reforço estratégico, a zaga atenta da jurídica e do controle interno. A galera que nem entra em campo por causa do artigo 9 e todo mundo suando a camisa com as tarefas do artigo 10º. É um elenco em tanto para esse jogo. É isso aí. São as regras que definem quem joga e como se joga, buscando profissionalizar e dar mais integridade às contratações. A intenção da lei é essa, cercar o processo de cuidados. Fica então aquela pulga atrás da orelha, né? Com tanta regra escrita, definindo quem pode, quem não pode, o que fazer. Será que na correria do dia a dia, com todas as pressões, esses filtros funcionam mesmo? Será que eles blindam o sistema contra a velha malandragem? Ou será que a criatividade para achar uma brecha sempre dá um jeitinho? Fica aí a reflexão. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.